Bem-vindos, igreja, a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Deus, estamos aprendendo numa maravilhosa série, uma maravilhosa mensagens de estudo a respeito da lei e da graça. E hoje o tema é a segunda graça, um segundo benefício, é a parte 15 deste estudo. Estamos a 14 mensagens, hoje a 15ª mensagem, nos aprofundando a respeito do que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina a respeito da lei e da graça. Diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 12 a 15: porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E hoje nós vamos falar a respeito deste segundo benefício e vamos entender a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita para as nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus? Feche teus olhos, curve tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus eterno, a Ti, Jesus, nos prostramos, Senhor. A Ti, Senhor, nos rendemos neste santo lugar, em Tua casa, em Teus átrios, onde sabemos que a Tua presença é real, onde sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa em nós, Senhor. E sabemos que o Senhor pode e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos em nossas vidas. Por isso, Senhor, te agradecemos, Deus, nesta manhã, por nos ensinar a nos mover por fé nesta terra. Absolutamente e somente por fé. Por nos fazer, Senhor, entender este mistério, Senhor, do Teu poder. Nos fazer entender, Senhor, as verdades do Evangelho. E nos resgatar do mundo da mentira, do mundo do engano. E agora, Senhor, nos dar crescimento, nos dar maturidade, nos dar, Senhor, a condição de vivermos esta fé, Senhor, como verdadeiros eleitos de Deus que somos em Cristo Jesus, com direito à herança, com direito às promessas de Abraão. E aqui nós estamos nesta manhã, Senhor, sabendo que o Senhor já está operando em nosso favor, sabendo que o Senhor já está agindo a nosso favor, porque o Senhor nos ama. E sabemos que tudo isso se dá mediante a fé, ao dom da fé que nos foi dado. Sabemos, Senhor, que sinais, que maravilhas, que milagres acontecerão, Senhor, em nossas vidas, enquanto ouvimos a Tua palavra e nos movemos pela fé, Senhor. Pois sabemos que a Tua palavra, Senhor, é o combustível, é o que alimenta, Senhor, esta fé poderosa que nos foi dada pelo Teu Santo Espírito.
Mais um dia, Senhor, com alegria. Senhor, eu lhe agradeço pelo privilégio de poder apacentar o teu rebanho, de poder, Senhor, ensinar as tuas ovelhas, Jesus, neste reto caminho. E lhe peço, Deus, com toda a submissão, com toda a humildade, Jesus, usa a minha vida, Senhor, a minha boca, os meus lábios, que eu, mais uma vez, desapareça, Senhor, e que tu cresças em mim, para mostrar aos teus filhos, Jesus, a tua vontade, Senhor, para revelar aos teus filhos, Senhor, o teu querer, e que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já determinou para este lugar, para a tua igreja, para este ministério, para este povo bendito, se manifeste, Senhor, apareça, Senhor, com poder e glória para o teu louvor. Amém. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres benditos nessa terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, igreja gloriosa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto segundo a graça de Deus que lhe foi dada, e espera que a igreja compreenda bem aquilo que ele escreve. Todo pregador tem este sentimento. Todo pregador da genuína graça de Deus deseja que as ovelhas de Jesus compreendam bem aquilo que o Senhor está revelando. E assim foi com o apóstolo Paulo. Pois ele diz, no versículo 13: porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Então é necessário uma plena compreensão. É necessário que não se haja dúvidas no nosso caminhar na graça de Deus. É necessário que tudo seja bem esclarecido. E quando se fica alguma dúvida, nós temos que ir de encontro com essas dúvidas para esclarecer. Não correr, não fugir, não se intimidar. Pelo contrário, nós temos que encarar. Porque o Senhor é quem nos revela todas as coisas. Amém? E quando o Senhor nos dá um altar para nos alimentar, este altar tem o compromisso de alimentar e alimentar bem as ovelhas, para que nenhuma delas se perca na caminhada com Jesus. Amém? Então, é necessário entendermos que aquele que anuncia a verdade do Senhor, o evangelho da graça de Deus, ele traz a glória de Deus para a igreja. Assim como a igreja é a glória para quem anuncia esta palavra. E naquele dia, no dia do Senhor, este que anuncia esta glória receberá do Senhor o galardão pela vida das ovelhas que foram bem alimentadas pela palavra da verdade. Porque estes trazem da parte de Deus um segundo benefício. E é isso que nós vamos entender hoje, o que é este segundo benefício que só a palavra da graça de Deus nos revela e nos traz. Nós estamos aprendendo e compreendendo a diferença entre o pacto da lei e o pacto da nova aliança, que nada tem a ver com a lei. Jesus trouxe a graça e a verdade. Até quem não crê sabe que a história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? Então o nosso ministério, ele tem um chamado para arrancar véus espirituais.
Um chamado para proclamar a genuína graça de Deus, para que todos os eleitos que desfrutam da graça da salvação possam desfrutar também da segunda graça e de seus benefícios. Então aqui você já entendeu que a primeira graça é o benefício da salvação. E isso é para todos os filhos de Deus, não importa se estão vivendo de modo legítimo a nova aliança ou se ainda estão na lei. Então, este primeiro benefício alcança todos sem exceção. Agora, o segundo benefício é somente para nós, que tivemos os olhos do entendimento, do conhecimento iluminados pelo Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, além deste benefício, né, da salvação, há o segundo benefício, que é um benefício, um pacto de melhores e superiores promessas. O pacto da graça de Deus é isto: é você viver melhores e superiores promessas. E só se vive isso com o conhecimento disso. Não há como uma pessoa que não tem esta revelação dizer que vive as melhores e superiores promessas. Ela não vive. Por isso nós entendemos que aquilo que é a herança para o filho da livre não é para o filho da escrava. Lembram disso? Então o filho da escrava não pode herdar com os da livre. Por quê? Porque os da livre têm algo a mais. Os da escrava não têm esse a mais. Ok? Então nós vamos agora esmiuçar e compreender melhor. Número 1. A graça genuína é o padrão de Deus para as nossas vidas. É a força que nos faz vencer toda e qualquer situação. A graça de Deus é o evangelho que pregamos. Amém? Glória a Deus. Pode acender a luz. Então, este é o padrão para a nossa vida, para o nosso viver. A graça de Deus. Amém? Diga, este é o padrão para a minha vida. A graça de Deus. A vitória, ela chega à nossa vida pelo dom da fé, que nos foi concedida com o Espírito Santo. E a fé alinhada ao padrão da graça de Deus, igreja, ao evangelho que pregamos, traz a vitória a cada um de nós. O evangelho da graça de Deus não é qualquer coisa. A graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, ela tem um padrão. Diga, tem um padrão. 2 Timóteo 1,13. O apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo e diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então ele diz, mantém o padrão. Então há um padrão. E eu preciso aprender deste padrão para saber se eu estou permanecendo neste padrão ou não. Então as sãs palavras são as palavras do novo pacto. São as palavras que têm nos alimentado culto a culto neste lugar. O padrão da graça de Deus não é baixo, igreja, ele é altíssimo. Amém? É somente pela fé. Não há nada humano nisso. Nada que eu precise olhar para crer. Ou tocar alguma coisa para saber que Deus está ali. Ou beber alguma coisa. O padrão da graça de Deus é totalmente espiritual. Ah, pastor, mas tem lá a pessoa que tem a fé no copo d'água. Qual que é o problema, pastor? Todo problema. Todo problema. Por quê, pastor? Porque a definição de fé, ela exclui o copo d'água totalmente.
E todos os outros muletos e amuletos que não servem para nada. Em Hebreus 11:1, vamos relembrar, você sabe de cor, a definição de fé. Ora, a fé é a de coisas que se esperam. A de fatos que se não veem. Isso é fé. Não é pegar o copo d'água, olhar para ele, agora eu vou ser sarado. Isso não é fé. Agora vai mudar a minha vida. Isso não é fé. Amém? Então, a fé, ela exclui totalmente o copo d'água. Toalhinha, paninho, olhinho, tudo que nós conhecemos que existe no meio evangélico. E não só no evangélico, mas também no catolicismo. Então, a fé, dom de Deus, está no meu espírito. Não está nas minhas emoções. Então isso é muito sério, porque o espírito e alma é uma linha tênue que eu preciso, pela palavra, ter a sensatez. Porque se eu me deixar levar pelas minhas emoções, eu corro o risco de sair do padrão. Estão entendendo? Porque este padrão que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele está no meu espírito, porque com fé eu recebi e está dentro de mim, está no meu espírito. Mas se eu me deixar levar pelas emoções, pela carne, eu corro um risco de não andar neste padrão. Eu corro o risco de sair deste padrão. Estão entendendo, igreja? Amém? Porque a emoção, ela é lógica. E fé não tem nada a ver com lógica. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Entenda isso. Muitas pessoas têm pensamento positivo, e isso não é fé dom de Deus. Isso é fé natural. Então a fé dom de Deus, que traz a vitória, que traz o milagre, isso está no meu espírito. E não tem nada a ver com as minhas emoções. Então eu tenho a certeza, eu tenho a convicção no meu espírito de que aquilo que eu espero vai acontecer, daquilo que eu creio vai vir para a minha vida, porque no mundo espiritual já está feito, no mundo espiritual já está realizado, e isso vai se manifestar na minha vida física, vai se manifestar na minha vida material, porque essa é a vontade de Deus para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu não vivo de boas expectativas na minha emoção. E quando a coisa não acontece, eu me entristeço. Porque os que vivem na boa expectativa, na emoção, é isso que acontece. Está esperando a coisa acontecer, não acontece, se entristece. Entendeu? Porque vivem de pensamentos positivos e não da fé dom de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Que o que esse altar prega é fé dom de Deus, não pensamentos positivos. Não lógica humana. Aqui não tem sabedoria humana. Por isso, eu louvo a Deus, que é o Senhor quem tem falado todos esses dias da nossa vida. Amém? E isso tem trazido resultado para a vida de cada um de nós. Agora, aquele que espera numa lógica humana, sabedoria humana desse altar, vai morrer esperando, porque não vai ver mais isso aqui. Isso jamais vai acontecer aqui. Aqui não haverá sabedoria humana. Será sempre a voz de Deus, sempre o Senhor a nos instruir, a nos guiar. Porque a fé dom de Deus, igreja, só essa fé jamais será frustrada. Aquilo que você espera e está esperando com a fé dom de Deus, você vai receber. Você vai ver acontecer na sua vida. Agora, se você está esperando com a fé lógica, com a fé emoção, então eu sinto muito lhe dizer, você corre um grande risco de ser frustrado, e eu acredito que você será frustrado. Amém? Eu não posso aqui iludir você de modo algum, eu tenho que
transparente como Deus quer que você seja com Ele. Amém? Então Deus está aqui dizendo para você como, o caminho, de que modo vai acontecer o que você está esperando. Então viver por graça exclui todo e qualquer amuleto. Fitinha, copo d'água, toalhinha, olhinho, a marchinha, a procissão. Tudo que os homens com mentes cauterizadas usam para corromper a sã doutrina. E escravizar as ovelhas de Jesus que foram libertas na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Então o nosso ministério tem um padrão. Que padrão, pastor? O padrão das sãs palavras da graça de Deus. Esse padrão, igreja, é necessário sabermos que é alto. Porque ele exclui toda e qualquer dependência humana. Nós não nos agarramos em homens aqui. Aquele que espera em mim alguma coisa vai se frustrar. Aquele que está olhando para mim achando que eu posso alguma coisa vai se frustrar. Então a nossa dependência não é uma dependência física, não é uma dependência sacrificial, não é uma dependência de alguma coisa. A nossa dependência se chama Jesus. Então o padrão da graça é alto porque é totalmente e somente espiritual. E nós vivemos neste padrão, diga graças a Deus. Nós não precisamos inventar modas, igreja. Amém? Nem mesmo aderir às modas que já estão aí fora inventadas pelo homem. Nós não precisamos acrescentar nada à obra de Cristo que foi realizada naquela cruz. A obra está completa, a obra foi completa. Então não tem que se acrescentar alguma coisa. O que temos que fazer é viver esta obra. Amém? Então as pessoas estão aí complementando a obra de Cristo. Você sabe disso. As igrejas estão aí, né, realizando obras, sacrifícios e rituais. Por quê? Porque elas não creem que a obra de Cristo foi perfeita, completa. Elas acreditam que elas precisam fazer alguma coisa para complementar a obra de Jesus. Elas não creem que a obra foi total e suficiente para lhes trazer as bênçãos de Deus para essa vida e para a vida vindoura. E alguns que praticam, que fazem essas coisas, eles afirmam que é por amor a Deus, eu não duvido. Mas nós sabemos hoje que por amor a Deus nós temos que viver por fé. Porque é assim que se agrada a Deus. Eu só agrado a Deus quando eu aprendo a viver por fé e assim eu procedo, né, aqui nessa terra. A graça revelada, o modo digno de se viver o Evangelho de Jesus, isso é o que agrada ao Senhor. Amém? Isso é demonstrar o amor a Deus, é receber esta graça e aprender a se portar de modo digno. Por que aprender a se portar? Eu digo para você, nem eu nem você sabíamos nos portar. Nem eu e nem você tínhamos a educação para servir a Cristo. Tínhamos? Não tínhamos. Nós éramos todos, desculpa a expressão, mal educados. Mas a graça de Deus educa. A graça de Deus ensina. E ensina quem? Quem tem o coração aberto para o Senhor. Aqueles que não têm o coração aberto não vão ser educados nunca, jamais. Amém? Então nós temos uma maneira de nos conduzir na graça de Deus. O nosso modo de viver com dignidade o Evangelho da graça de Deus, isso, amados, não abre brechas para nenhum tipo de intimidação. Porque nós temos uma maneira de nos conduzir na graça. Uma maneira digna, bíblica, para tudo na nossa vida. Nosso casamento, nossa família, os nossos negócios, a vida profissional, a vida financeira, os nossos relacionamentos seculares, os nossos relacionamentos dentro da obra de Cristo, dentro da igreja. Temos um modo digno de nos comportar. E neste caminhar nós somos intimidados muitas vezes por muitas pessoas.
por muitas situações, tentando nos fazer abrir precedentes para fazermos concessões com erros, com coisas erradas. E normalmente são de pessoas que não estão com uma vida certa. Normalmente são de pessoas que não estão com uma vida no altar do Senhor. E aí é onde nós temos que nos perguntar: quem está certo, ele ou eu? Porque eu estou colocando a minha vida diante do altar, estou colocando minha vida no altar, estou acertando tudo de acordo com o que tenho visto que é a verdade de Cristo. E aí alguém que não tem o mesmo padrão que eu estou tendo, tenta me intimidar. Então isso não pode mudar o curso da tua vida. Isso não pode alterar os teus pensamentos com Deus. Amém? Por quê? Vou dizer aqui no particular. Quantas vezes eu fui taxado de duro? Quantas vezes eu fui taxado de rígido? Eu vou dizer para você, igreja, eu não sou duro. Eu não sou rígido. Podem quantas pessoas me julgar assim. Eu não vou debater. Todas as pessoas têm o direito disso, de julgar. Nós somos amorosos. Sim ou não, pastor? Eu não sei se você pode dizer isso, mas eu vou perguntar, sim ou não? Tudo que eu faço por amor a Deus, por amor às ovelhas, porque hoje eu sei o que é certo e o que é errado, e eu sei que se a ovelha for por aquele caminho errado, vai dar em morte, e eu não quero que ela vá por aquele caminho, eu quero que ela vá pelo caminho que vai dar em vida. E isso as pessoas às vezes interpretam diferente, as pessoas recebem de um modo que não é aquilo, e aí nos taxam de duros, de rígidos, não é? Mas a igreja precisa entender que nós temos um padrão. Nós temos esse padrão. Eu não vou sair deste padrão. É o padrão das sãs palavras da graça de Deus. Nós temos um modo digno de viver o evangelho de Jesus Cristo, irmão. Eu sempre digo aqui, nós não somos mais uma igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo, que não abre precedentes para erros, não abre precedente para pecado, porque tem um padrão, tem um modo digno de viver o evangelho de Cristo. Então é triste nós contemplarmos uma pessoa que se diz cristã aceitar o pecado. Uma pessoa que se diz cristã, sabe, adular a carne umas das outras e achar que isso está certo, achar que isso é evangelho. Não é evangelho. Se eu aceitar erros de irmãos, eu não estou vivendo o modo digno de Cristo, eu não estou vivendo as sãs palavras, eu não estou dentro do padrão. Amém? Se eu adular a carne de alguém, amados, eu não estou sendo verdadeiro com Deus, estou sendo hipócrita. Porque o Senhor Jesus nos chamou para arruinar, para quebrar, para derribar, para edificar novamente. Então, eu não posso, sabe, fazer média com a carne de alguém. Porque se eu fizer média com a carne de alguém, eu vou ser queridinho de todos. Concorda comigo? Mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para trazer a verdade. Me trazer para que eu traga o conserto. Para que eu traga... Coloque sim à luz os erros. Porque é quando eu aceito os meus erros que eu vou ser melhor. Porque eu não vou mais aceitar viver nos meus erros. Eu vou querer mudar. Eu vou dizer, não, isso não é Deus que está me dando. Isso não é Deus que tem para mim. Deus está me mostrando que eu preciso sair dessa situação. Deus está me mostrando que eu preciso aqui abrir os meus olhos e despertar. Ele está usando o seu enviado, Ele está usando o seu servo para me trazer a bênção. Amém, igreja? Então fazer vista grossa para o pecado e para erros não é dignidade para o evangelho de Cristo. Mas sim é uma vergonha para o evangelho de Cristo. Eu tenho que dizer isso.
Então a igreja, né, no século 21, hoje está aí sendo envergonhada. Sim ou não? A cada dia que passa, né, até líderes aí da lei que a gente acha, né, que nunca vai aparecer nada, começa a aparecer coisas. Por que começa a aparecer coisas? Porque não estão andando no padrão. Não estão andando no modo digno. Estão fazendo vistas grossas para pecado, para erros. E estão fazendo do evangelho uma vergonha. Então o evangelho de Cristo, amados, tem que ser vivido de modo digno. Diga, o evangelho de Cristo deve ser vivido de modo digno. Amém. É alto padrão de vida. Não estou dizendo aqui material, não. Amém? Porque este padrão alto é para todos que recebem a graça de Deus, pobres e ricos. Amém? Então este padrão alto é para mim e para você, porque é um padrão de vida espiritual que deve refletir em todas as áreas da nossa vida como um filho de Deus nessa terra. Então nós não somos duros, amém, igreja? Nós somos amorosos, tá? E as pessoas precisam saber que reforma não se faz com carnalidade. Carnalidade não traz reforma para nada e para ninguém. A reforma tem que vir pelo Espírito, porque ela é espiritual e somente pela palavra de Deus. Então muitas pessoas não aceitam a verdade da palavra. Essa é a verdade. As pessoas relutam com a verdade e muitos dizem, não é bem assim. Então quando a pessoa já diz não é bem assim, ela está relutando com a verdade, ela não quer assumir o seu erro e quer continuar naquele modo de vida. E isso não pode nas nossas vidas, porque nós somos escolhidos por Deus para ser a sua igreja, para ser o seu povo nessa terra. Você crê? Diga glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Então, amados, a reforma é trazer para a vida o padrão das sãs palavras de Cristo. É viver de modo digno o evangelho de Jesus, é honrar a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário. Então, esse honrar a obra de Jesus é viver para Jesus. Tem muitos crentes que querem viver a própria vida e servir a Jesus. Não tem como. Não dá. Amém? Porque o próprio Senhor disse que não tem como eu servir a Deus e as riquezas. Porque eu hei de agradar um e desagradar o outro. A mesma coisa é com o mundo. Não tem como eu servir a Deus e os prazeres do mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que constitui amizade com o mundo considera-se o quê? Inimigo de Deus. Então Deus tem esse filho como inimigo, se é que é filho. Então eu preciso entender que esse modo digno, esse alto padrão, esse padrão altíssimo para a minha vida, é separado de tudo nesse mundo. É separado de tudo desse mundo. Porque é aí quando eu vou entender que eu estou buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu não preciso do mundo, eu não preciso das coisas materiais para viver esse alto padrão, que é espiritual. Estão entendendo? E eu só vou entender completamente isso também quando eu entender que a minha fé passa pela igreja. Porque hoje o que tem, sabe, infelizmente, muitos filhos de Deus achando que não precisam congregar, que não precisam estar na igreja. Não, eu creio em Deus, eu oro lá em casa. Não, minha vida está muito abençoada. Nossa, eu ouço isso, igreja, sabia? Eu ouço. Então, Deus é longânimo, sabe, igreja? Deus é longânimo, Ele vai dando um tempo. Mas chega uma hora que Ele fala, chega, parou. Aí começa a vir. Então, a minha fé passa pela igreja, aquilo que eu disse. A minha vida passa pela vida dos meus líderes. Então eles são bênção para a minha vida. Porque eu não reluto com aquilo que eles pregam. Eu não reluto com aquilo que eles ensinam. E aquilo que eles pregam e ensinam, eles estão vivendo e estão sendo muito abençoados. Então,
Opa, eu quero para mim. Eu vou relutar? Confesso aqui diante de Deus, no começo da revelação da graça, quando eu ainda estava com a minha carne ativada, muita coisa, a pastora sabe disso, eu relutava. Sim ou não? Eu dizia, não sei se é bem assim não. Eu dizia. Crê nisso, irmão Alberto? No começo. Mas se passaram 4 anos, amados, eu não tenho relutância nenhuma hoje. Porque eu me encaixei nessa palavra. Porque assim, as pessoas querem que a palavra se encaixe nelas. É as pessoas que têm que se encaixar na palavra. Essa é a verdade. As pessoas querem um evangelho conveniente. As pessoas querem um evangelho que lhe façam bem. Para a carne ficar massageada, para o ego ficar feliz. Mas o evangelho de Cristo é para o espírito, não tem nada para a carne não. O evangelho de Cristo é para te dar força para você matar a tua carne. Então, ou seja, é você que tem que se encaixar na palavra, não a palavra se encaixar em você. Não é? Então eu louvo a Deus por isso, amados, porque quando isso acontece, quando a palavra flui na nossa vida, as bênçãos começam a aparecer e a gente vê a nossa vida sendo reformada e transformada dia após dia. Ok? Glória a Deus. Então, viver de modo digno do Evangelho de Jesus é honrar a obra que Jesus consumou na cruz do Calvário. Tá? Por isso a nossa igreja é o que é, tem as dificuldades que tem as pedradas que toma, tem as injúrias que recebe, mas nós não vamos baratear o Evangelho de Cristo. Jamais. Filipenses 1:27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amados, não é lutar separado, é lutando junto. Eu estou aqui em Pau Sul, meus líderes em São Paulo e Rio de Janeiro, eles sabem que eu estou lutando junto. Eu não estou aqui no altar questionando alguma coisa que eles estão pregando. Eu estou pregando as mesmas coisas. Eu estou pregando na mesma voz, na mesma direção. E isso tem a aprovação de Deus. Amém? É isso que Deus quer. Uma só voz. Eu não posso estar aqui sendo desta igreja e pregando talvez a mesma coisa, mas Deus sabe que no meu coração não é isso que eu estou aceitando. Ou então pregando o contrário daquilo que Deus está me mostrando aqui. Isso não é modo digno. Amém? Isso não é lutar juntos. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, estando junto ou estando longe, todos têm que saber que nós, como uma só alma, lutamos juntos pela fé evangélica. Estamos firmes em um só espírito. Então o mandamento do Senhor não se discute, igreja. E aí eu pergunto para você, volta para mim, pastora, por favor. Vivei acima de tudo. Isso aqui é uma sugestão ou uma ordem? É uma ordem. Então é um mandamento. Nós sabemos que na graça de Deus tem mais de 2.000 mandamentos. A lei tem 613. Na graça tem mais de 2.000. Então, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, você tem que viver acima dos comentários. Você tem que viver acima da opinião dos outros. Você tem que viver acima de quem goste ou quem não goste. Você tem que viver acima de todos quantos tentam te intimidar. Você tem que viver acima de qualquer proposta do inferno. Recebe para a tua vida. Porque isso
é viver o modo digno. Amém? Estando junto ou não, vão ter notícias tuas. Vão saber que aqui neste lugar todos nós estamos juntos, firmes, lutando pela fé evangélica, vivendo de modo digno. Filipenses 1:28 diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Amém? Pode aplaudir a palavra, igreja. Nós temos a certeza de salvação, nós temos a certeza do que estamos fazendo aqui, nós não temos dúvidas. Quem não está aqui e já tiver um dia são os duvidosos. São eles que não estão aqui. Nós não temos dúvida, nós temos a certeza, a convicção, nós temos a fé, dom de Deus. Amém? E estamos firmes, juntos, como uma só alma, lutando por quê? Pelo quê? Pela fé evangélica, pela fé verdadeira. Então, sabe, vamos mandar um aviso para os adversários deste povo. Adversários deste povo, ouçam e saibam todos: não nos intimidamos com nenhuma mentira do derrotado. Não nos abatemos com nenhum levante dos infernos. Estamos firmes e juntos estamos lutando pela fé evangélica. Estamos vivendo única e exclusivamente por fé. Estamos vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Aleluia. Deixe que falem. Deixe que intimidem. Deixe que critiquem. Deixe. Viva acima. Viva acima. O que prova que você é um filho de Deus, amados? O que é que prova que você é um filho legítimo de Deus? A evidência da sua salvação, o que é? É o alto padrão da sua vida espiritual. Isso prova que você é um filho de Deus. Porque você não rebate a palavra, você não contesta com a palavra. Você ama a palavra. Isso prova que você é um filho de Deus. Com toda a submissão ao Senhor aqui e temor a Deus, os que rebatem com a palavra, amados, eles têm fortes indícios de serem da perdição. Eu não tenho aqui que segurar nada, porque é a palavra, é a verdade da Bíblia. Então aqueles que relutam com a verdade, aqueles que não se entregam para a verdade, estão vendo a verdade e não se entregam, eles têm fortes indícios de não serem filhos de Deus. Porque um filho de Deus, ele ama a justiça. Um filho de Deus ama o que é reto. Um filho de Deus ama Jesus, ama a sua palavra e ama a sua verdade. Enquanto tem muitos que amam só o que Jesus dá. Sabe? Crentes que querem só o bem material. Crentes que estão, sabe, se importando só com as coisas materiais. Isso é um forte indício, amado, porque Judas, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. E Judas crescia o olho no quê? Na moeda. Estão entendendo? Amém? Então, o modo digno de viver o Evangelho de Cristo, a firmeza na graça, que não te deixa duvidar ou se intimidar por qualquer coisa, isso revela que você é um verdadeiro filho de Deus, um legítimo filho de Deus, você não é bastardo. Glória a Deus.
palavra pode vir do jeito que vier, você não se dói. Por quê? A palavra é teu alimento. A palavra te faz bem. Você tem prazer na palavra. Amém? Então este conhecimento, o desfrutar desta fé legítima, é o segundo benefício para a tua vida. Amém? O povo salvo aí em geral, que está aí fora, conhece só o primeiro benefício, que Jesus morreu para nos salvar. Que é isso, né? A graça da salvação. E tem alguns que ainda nem têm certeza. Se você perguntar para ele se Jesus voltar, se ele vai subir ou se ele vai ficar, ele não responde. Fala, eu quero subir, né? Ele fala. Ele quer subir, mas ele não tem certeza se ele vai subir. Então, o segundo benefício, a plenitude da graça, o modo de vida, o conhecimento que vem à nossa vida, que impede destruição em todas as áreas, é o alto padrão da fé que nós vivemos. Amém? Então, algumas pessoas podem dizer, eu, pastor, ainda não vi acontecer nada. Pode ter, sim ou não? Não importa. Nós estamos aqui como pessoas, né, como indivíduos, formando um corpo, mas cada um com a nossa vida pessoal. Amém? Então, alguns de nós podem dizer, pastor, eu ainda não vi nada acontecer. Continue a viver de modo digno. Que você verá a glória de Deus sobre a sua vida de forma abundante. No tempo de Deus vai aparecer, vai acontecer. Então a certeza que nós temos hoje nos faz mais que vencedores em tudo. Pois sabemos em quem temos crido, igreja. E conhecemos o poder que opera em nós. O segundo benefício já chegou para a sua vida. Desfrute agora com firmeza. Pastor, mas é muito difícil a situação que eu passo. Então, cresça nessa situação. Aprenda a crescer com ela. Se Deus está permitindo ela para você, porque você ainda não cresceu e precisa crescer. E é nessa hora que a sua fé tem que aparecer. É nessa hora que você tem que mostrar para essa situação as verdades que você já sabe a respeito do que está acontecendo. É nessa hora que você precisa dizer, escuta aqui a situação, é assim, 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 assim. Pode ficar mais aí quanto Deus permitir, mas você vai ter que desaparecer. Amém? Então que todos saibam, igreja, que todos saibam. Não porque nós somos melhores do que ninguém, não somos. Mas porque é o nosso chamado. É o teu chamado. Reinar em vida com Cristo. Por meio de Cristo. É determinação e graça que lhe foi dada antes dos tempos eternos. É algo que Deus determinou, amados, antes da criação do mundo para a tua vida. Então que todos saibam que o padrão aqui é alto. Que o padrão aqui não é igual ou pouco diferente de outros padrões aí. Aqui o padrão é alto. Amém? É altíssimo. É o padrão da excelência da graça de Deus. Que não faz concessão com erros, não faz concessão com pecado, que aprende dia a dia a palavra da verdade e vai se moldando, vai se acertando, vai se alinhando e vai recebendo as bênçãos de Deus. A nossa fé não se apoia em sabedoria humana. A nossa fé se apoia nos firmes fundamentos da graça de Deus. E esses materiais não são perecíveis. Quais são, pastor? Ouro, prata e pedras preciosas. É o que você tem recebido para a tua vida espiritual por este altar. Ouro, prata e pedras preciosas. Estes materiais trazem todos os recursos que você precisa para ser mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, aqui é para se aprender a viver de modo digno. Eu disse para vocês, a palavra da graça educa. A palavra da graça ensina, e eu louvo a Deus por isso. Dia após dia, nós estamos sendo transformados de glória em glória, como a sua imagem pelo Espírito Santo.
Então, hoje você tem que estar mais parecido com Jesus do que ontem. E amanhã, muito mais do que hoje. O viver de modo digno, para quem vive, tá? Vou dizer assim, vou colocar assim, é daqui para o céu. Não tem dúvida. Senhor, para onde irei? Responde você para mim. Só se for para Cristo Vive São Paulo. Cristo Vive Rio, Cristo Vive Curitiba, ou para qualquer uma outra Cristo Vive, amado. Mas daqui, desse ministério, para onde? Nós temos a certeza, nós temos a convicção, nós temos a fé que não duvida daquilo que Deus está nos mostrando, daquilo que Deus está nos ensinando. Você tem dúvida? Você tem dúvida, igreja? Então é daqui para o céu. Diz aí para quem está do seu lado, é daqui para o céu. É daqui para o céu. Nós sabemos que muitos desistiram, não é? E não só aqui, como também a nossa bispa relatou em São Paulo. Era para ter uma igreja 5 vezes maior que a São Paulo. Para você ter a noção da proporção de quantos desistem, irmão Alberto. Porque viver a graça é muito mais difícil do que viver a lei. Se viver por fé, amados, é mais difícil. Sim ou não? É mais difícil, porque é um padrão mais elevado, é um padrão alto. E esse padrão nós sabemos hoje que não é para todos. Então, aqui muitos já desistiram. Uma igreja tão pequena, com tão pouco tempo. Quantos já desistiram? Os nossos olhos veem. Amém? Pessoas que passam, que vêm, às vezes até insistem em querer, mas desistem. E nós sabemos que muitos virão e também desistirão, não permanecerão. Sabemos que muitos virão e ficarão. Amém? Os irmãos de Santa Cruz vieram, ficaram. Por quê? Uma determinação de Deus que vivem pela fé, aprenderam a viver pela fé. Amém? Os irmãos de Ourinho estão se achegando, todos aqui que ficamos aqui de Pau Sul, estamos aprendendo a viver por fé, e não vamos abrir mão disso. Mas nós sabemos que muitos vão vir e não permanecerão, assim como muitos que já se foram daqui. E aí você pergunta, mas por quê, não é, pastor? Por quê? Porque o modo digno não é para todos. E aqui nós pregamos o modo digno, irmão. Então, para muitos o modo digno incomoda. Para muitos o modo digno não serve. Não, esse modo aí não é para mim. Ou seja, a palavra não vai fazer bem, a palavra vai trazer desconforto, a palavra vai trazer incômodo. E não é aquele desconforto momentâneo que depois traz o fruto de justiça. É aquele desconforto permanente. Por quê? Porque a pessoa não está sendo ensinada pelo Espírito. Amém? Ela está vivendo totalmente pela carne, ela está seguindo totalmente pelas suas emoções, pela sua lógica, e a palavra de Deus não dá fruto, a palavra de Deus não entra. Amém? Então, para quem não é temente a Deus, para quem não tem o coração circuncidado pela palavra de Deus, esse modo digno não serve. Então este modo digno serve para quem? Para quem é temente a Deus, para quem tem o coração circuncidado pela palavra, para aqueles que não negociam a fé, para as pessoas que não abrem concessão com o modo indigno do mundo ou de ministérios vagabundos que estão aí fora. Aqui nós permanecemos firmes nesta graça bendita. Amém? E nós veremos se cumprir aqui, amados, no tempo do Senhor, as mais de 7.000 promessas que Ele mesmo tem para mim e para a tua vida. São o nosso direito, a nossa herança, para a honra e glória do nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus.